Sexta-feira não vai ter Nenê, nosso principal jogador. E aí, como é que a gente resolve essa bronca, hein? Tá na hora de alguns meninos, de alguns jovens, de alguns garotos, ou seriam homens, botarem a bola debaixo do braço. Inclusive um vai falar aqui no News. Tá terminando o contrato, precisa mostrar serviço. Tá na hora dessa gente vascaína mostrar seu valor. Vamos falar sobre as preocupações que o Vasco tem de poder jogar tanto quanto vem jogando com o Nenê, agora sem ele. Vamos falar do CSA, o nosso adversário que já está vindo para o Rio de Janeiro. Tá no bolo, tá na briga. Vamos falar também de um outro assunto muito importante do dia, a licitação do Maracanã. O VP-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, vai falar aqui no News. Tá otimista. Parece que ano que vem o Maraca também será vascaíno. E o Beach Soccer, que ficou em terceiro lugar, mas merece todos os aplausos, todas as honras. Heróis vascaínos diante de uma situação tão complicada e que fizeram muito bonito. E no final desse vídeo eu vou contar uma história de um patrocínio que esteve próximo, mas acabou não acontecendo. Já, no News, que tá recheado como sempre e que vem depois dela. Toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta, curte tanto, sempre espalhando aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, o link. Faça hoje de novo. E aqui embaixo dá aquela curtida. Não é inscrito no canal? Se inscreva, por favor. Venha se juntar à família do canal Atenção Vascaínos e também do canal AV+. Seja membro, participe da live do Arquibancada do AV, participe de lives especiais no chat e também esteja no nosso grupo de Telegram, que é muito animado. Olha, é muito vascaíno. O pau come, mas a rapaziada se entende como bons vascaínos e que querem o bem do clube. Seja membro do canal. Quero dar um recadinho do Renda Extra, como dou toda noite para você. Se inscreva, vá lá. O link está na descrição desse vídeo. Você dá um clique, paga R$ 47 e você faz um curso chamado Lucrando em Home Office. Você vai aprender com uma equipe de suporte como trabalhar em casa, no conforto do seu lar, sem nenhuma preocupação com o trânsito, com o patrão, nada disso. Tendo um computador ou um celular com uma boa internet, você faz o curso e depois vai trabalhar tranquilamente. Ah, eu não consegui entender muito o curso. Eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. E aprendendo, você pode ganhar em dólar. Olha só que vantagem. Aqui embaixo, mais uma vez, na descrição do vídeo, clica, faz a sua matrícula, faz o seu curso e depois você vai ganhar dinheiro em casa. É o Renda Extra, lucrando em home office. Olha, o Vasco tem um problemaço para o jogo da próxima sexta-feira, um jogo que vale bastante. Vamos pegar um adversário que está a 2 pontos atrás de nós. Portanto, é confronto direto. Mas o CSA vem de 2 derrotas, inclusive uma em casa, que tirou completamente o ânimo do seu torcedor, que não acredita mais no acesso. Tá até muita gente achando que é legal o Vasco vencer para o Vasco passar o CRB, que é o rival do CSA. Mas não acredito profissionalmente que os jogadores pensem assim. O CSA vem para tentar a vitória, para tentar complicar a vida do Vasco. E olha, nesse jogo complicado, o Vasco tem uma dor de cabeça. Seu principal jogador está de fora. Nenê. Será que o Nenê é um jogador insubstituível no atual momento do Vasco? Será que dá para jogar sem o Nenê? Bom, ele jogou todos os jogos com o Fernando Diniz. Vamos então aos números do Nenê no Vasco. São 8 jogos, 87 minutos por jogo em média, jogando todos os jogos praticamente. Fez 4 gols, 2 finalizações por jogo, 1 assistência por jogo em média, 2,6 passes decisivos por partida, uma média altíssima, 72% de acerto de passes, erra muito pouco passe. Olha, com o Fernando Diniz, o Vasco fez 11 gols, Nenê participou de 10. No SofaScore, o aplicativo que dá notas e análise em relação ao desempenho dos atletas, as médias do Nenê são muito boas. Jogo contra o CRB, a estreia dele e a estreia também do Fernando Diniz, 7,5.
Contra o Cruzeiro, aquele empate no finalzinho, 8,2, grande desempenho. Contra o Brusque, quando ele definiu com aquele golaço no cruzamento do Zeca, 7,7. Contra o Goiás, média top, 8,5. Depois, contra o Confiança, baixou um pouquinho, mas ele foi importantíssimo, 6,9. Contra o Sampaio Corrêa, 7,2. Contra o Curitiba, 7,5. E contra o Náutico, 7,4. Um desempenho extraordinário. E olha, com o Nenê, o Vasco tem um jogo aproximado, tem um jogo mais apoiado, um jogo até mais lento, porque o Nenê não é um jogador pela idade de grande velocidade. Dá alguns sprints, mas não é um jogador que já teve assim no início da carreira, mas hoje é um jogador de muito mais condução de bola, toque curto, tentativa de tabelas. E como é que o Vasco joga sem ele para manter esse tipo de padrão, para manter esse esquema? Olha, quem deve ser o substituto, longe de ser tecnicamente igual ao Nenê, para ninguém entender errado, mas pela característica, é sim Andrei. Porque Andrei adiantando Marquinhos e Gabriel são jogadores que têm essa característica, não de tanta velocidade, mas de qualidade no passe, de movimentação, de arremate. Andrei é um jogador que chega na área, bate em gol. E ele é realmente o favorito. Mas há uma grande dúvida, porque o Vasco é recheado de meninos, garotos. Ou seriam homens? Acho que a gente precisa chamá-los de homens. Lucão deve ser o titular, Graça volta na zaga, Riquelme na lateral esquerda, Bruno Gomes e Andrei como jogadores de contenção e criação no meio de campo, e na frente o jovem Gabriel Peck. São muitos jogadores criados em São Januário e que agora precisam mostrar a cara. Andrei, por exemplo, está terminando o seu contrato. Hoje, na entrevista coletiva concedida na Vasco TV, ele mesmo disse: não quer falar nada de contrato, não está sabendo absolutamente de nada, desconversou, porque sabe que precisa mostrar serviço para ficar para o ano que vem. E a pergunta é bastante clara e direta. Será que a responsabilidade agora tem que ser abraçada por vocês, mais jovens, jogadores principalmente cria da casa? Tá na hora dessa meninada, dessa juventude criada em São Januário, mostrar valor? Agora é a hora, Andrei? O Nenê é um grande jogador, um exemplo para todos nós, como você disse, que é criado aqui no Vasco. E eu acho que essa responsabilidade ela é sim de nós, jogadores que somos criados aqui, mas também de todo o grupo. Eu acho que a gente trabalha bastante. Quem for jogar na posição que o Nenê joga, eu tenho certeza que vai suprir da melhor forma possível. Tem trabalhado, tem esperado essa oportunidade. O professor Fernando sabe quem ele vai escolher e sabe quem é o melhor para o jogo, mas com certeza ele vai fazer falta para a gente. E sim, acho que a gente que está aqui há mais tempo, a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente sabe o peso da camisa do Vasco, sabe que essa camisa é muito pesada, sabe da responsabilidade que é desde novo. Então, acho que não só nesse jogo, mas em todos os jogos a gente tem que assumir as responsabilidades e bater no peito e mostrar que a gente está em clube grande, está vestindo a camisa do Vasco e honrar essas cores. A dúvida é aonde Andrei rende melhor. Primeiro volante? Com o Abel ano passado jogou muita bola. Segundo volante, chegando mais, vinha jogando bem até com o Bruno Gomes. Ele fala aonde ele joga e rende mais. Como eu disse, eu gosto de jogar nas duas posições. Eu fui acostumado a jogar de segundo na base. Aí depois que eu cheguei aqui no profissional, eu joguei um pouco de primeiro. Na verdade, no final dos juniores eu joguei também um pouco de primeiro. Como você disse, um dos grandes destaques meu aqui no profissional foi com o Abel jogando de primeiro, tendo mais essa saída de três. Porque assim, eu me sentia à vontade jogando ali. Mas independente da função de primeiro ou de segundo, eu acho que eu tenho que estar disposto a ajudar o Vasco da melhor forma possível. E eu tenho que me adaptar nas duas posições também o mais rápido possível. É claro que a gente tem preferências. No momento, assim, eu tenho me destacado melhor jogando um pouco mais atrás, mas jogando de segundo eu também sei. E da forma que o professor Diniz joga, não tem assim especificamente um primeiro ou um segundo. Eu e o Bruno pode revezar, ele sempre fala que quem tiver aqui de primeiro faz o primeiro, quem tiver ali na frente faz o segundo. Então assim, é uma forma assim, também mais tranquila para mim, para o Bruno, porque a gente acaba jogando nas duas posições e ficando mais à vontade dentro de campo, e isso facilita para mim e facilita para ele também. Andrei agora fala sobre o CSA, o nosso adversário da próxima sexta-feira. Então, a gente tem tratado o CSA como mais uma decisão, assim como foi todos os jogos depois que o professor Fernando Diniz assumiu. E a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, sabe que a equipe do CSA é uma equipe muito boa. A gente enfrentou o treinador deles já nessa Série B quando ele era do Cruzeiro, então a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, sabe que é uma equipe rápida, uma equipe cascuda, com jogadores experientes.
mas a gente está preparado, a gente está trabalhando muito no que a equipe do CSA tem de melhor para melhorar também o que a gente fez no jogo contra o Náutico. Sabemos que não fizemos uma boa partida, então temos que evoluir. Em relação ao Nenê, é um grande jogador, vai fazer muita falta, mas como eu disse, tem jogadores que estão trabalhando, esperando muita oportunidade, e esperando muito esse momento. Então a gente tem que focar essa semana, trabalhar o máximo que puder, resolver os problemas que a gente cometeu contra o Náutico, porque sabemos que o CSA é uma decisão para a gente, ainda mais depois dos resultados de ontem, e entrar no jogo como se fosse uma final, para ganharmos esse jogo e encostarmos no G4, que é o nosso objetivo. E a pressão, porque é pressão de todos os lados. Tem que substituir o Nenê, tem que vencer, tem que conseguir a pontuação, são 5 a 6 vitórias em 7 jogos. E aí, como é que se joga diante dessa pressão? Tem muito apoio psicológico, gente por trás também dando essa segurança para vocês, Andrei? A gente aqui dentro do clube, a gente trabalha todas as partes. É claro que tem ansiedade de querer colocar o time na Série A, mas o professor Fernando Diniz, ele trabalha bastante também essa parte psicológica da gente. Também tem a Maíra, que é psicóloga aqui. E, cara, a gente está num clube grande, a gente sabe da pressão que é, a gente tem que estar acostumado com essa pressão. Não, porque a gente não pode levar para o lado ruim essa parte do acesso, de querer logo o acesso, e sim ter tranquilidade, saber que as coisas vão acontecer naturalmente. Nós temos 7 decisões e todos estão focados nessas 7 decisões para buscar ou as 7 vitórias, mas o mais rápido possível esse acesso, porque aí vai ser festejado por todos nós que temos trabalhado bastante aqui para isso. Andrei é cria do Vasco, tem 2 gols nessa temporada, tem 11 desde que subiu, é o terceiro jogador nesse grupo, desde que chegaram ao Vasco. Nenê é o que mais jogou, que tem mais gols, é o volante que mais fez gols do século vestindo a camisa cruzmaltina. Tem 3 assistências na temporada e 11 no geral. É o jogador de 2016 a 2021 que mais vestiu a camisa do Vasco, são 151 jogos no total. 38 nessa temporada 2021. E também é o jogador com o maior número de interceptações e o maior número de desarmes. E aí, quero saber a sua opinião. Tá na hora? Essa molecada criada em São Januário precisa sair das fraldas e jogar bola e dizer: olha, pode deixar que a gente cuida disso? Será que agora é o momento, já que o craque Nenê está de fora? Eu quero ouvir a sua opinião. No próximo bloco, já depois do recadinho da 1xBet, a gente vai falar do CSA e também da questão dos ingressos. Mais ingressos à disposição da apaixonada torcida vascaína para o jogo da próxima sexta-feira. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama persiste agora no mês de outubro. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E o clima para o jogo de sexta-feira mudou hoje por conta de uma decisão tomada no aspecto governamental. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou o decreto sem restrição de público nos estádios. Você está vendo aí o decreto que foi assinado pelo prefeito Eduardo Paes, decreto 49.692, que no artigo 3º, no item 4, diz que as exigências de 50% de capacidade são mais flexíveis a partir de agora. Fica autorizado desde que o esquema vacinal esteja completo das pessoas ou então que aconteça o teste de antígeno PCR nas últimas 48 horas. Compreende-se como esquema vacinal completo acima de 60 anos, aqueles que tomaram a dose de reforço depois de 14 dias da última dose tomada. Entre 15 e 59 anos, após 14 dias da segunda dose. Mas o uso de máscara fica obrigatório. E aí se discutiu durante todo o dia a possibilidade do Vasco aumentar a sua carga, que começou a vender ontem 9.500. Às 9 da manhã, fomos informados pela assessoria de comunicação que 4.720 ingressos haviam sido emitidos. Às 3 da tarde, 5.764.
Mas no final do dia, o Vasco publicou em seu site oficial, e você está vendo aí, 15 mil ingressos estão à disposição, sendo 5 mil para a social e 10 mil para a arquibancada. É o mesmo esquema, mesma coisa, só que com mais ingressos para o torcedor. 5 mil para a social e 10 mil para a arquibancada. A entrada, questão de acesso. Pela social, quem for ao jogo, portão principal e o portão 19. Para quem vai para a arquibancada, portão 8 e os portões 9A, 9B e 9C. A torcida do Vasco tem essa boa notícia. 15 mil ingressos, quase capacidade plena. Se a gente faz aí um cálculo que estava se colocando 11 mil para 50%, 15 mil, quase que 75% a 80% do estádio. Não está completo porque o Vasco está fazendo obras estruturais dentro de São Januário. Então, algumas áreas não estão ainda liberadas, mas a arquibancada está praticamente toda ela liberada. E quem vai sofrer nesse caldeirão, com certeza, é o Centro Esportivo Alagoano, o CSA. E quem vai falar do CSA com a sua enorme categoria, o seu enorme talento, o amante da vantagem mínima, grande Emerson Júnior, trazendo direto da Bela Maceió, informações do CSA. Fale-nos do azulino, do azulão das Alagoas, querido Emerson. Um grande abraço para você, Flávio, aos amigos do canal Atenção Vascaínos. Tá chegando a hora, sexta-feira, Vasco e CSA. O time azulino que encerrou agora há pouco a preparação, já viaja para o Rio de Janeiro e tem duas dúvidas o técnico Moza Santos. Uma é no gol, o goleiro Thiago Rodrigues, que já desfalcou o time do CSA na última rodada contra o Operário, já tinha inclusive desfalcado também o CSA na derrota para o time do Goiás. É dúvida se retorna ou não, e o Lucas Frigério é o substituto que vem atuando por ali. A outra dúvida no comando do ataque, o Didira, ele até que entrou no segundo tempo contra o Operário, mas ele é o titular da posição depois que foi novamente recontratado. A expectativa fica por conta dessas duas situações. O provável CSA, Frigério ou o Thiago Rodrigues. Na lateral direita será o Everton Silva, a dupla de zaga Lucão com o jogador Matheus Felipe, fechando o sistema defensivo no lado esquerdo, Hernandes. No meio campo, Yuri, Giovani e Gabriel. No comando do ataque, Yuri Castilho, Didira, ou o jogador Marco Túlio, ou até mesmo o jogador Renato Cajá, e no comando do ataque, o Della Torre. Grande abraço. Olha, uma preocupação, grande Emerson, muito obrigado. Uma preocupação, o Emerson Rocha até trouxe hoje pela manhã no Bom Dia Gigante, é com esse carinha aqui, ó. Marielson Alves Silva. Todo mundo sabe, né? Que ele apitou um jogo em 2019, hoje foi falar de manhã, cruzamento da direita, do Valdívia. O Apodi, que estava no CSA, levanta o braço, a bola bate no braço dentro da área, e aí não tinha VAR, deu sombra. Isso só acontece com o Vasco, né? E no final, 0-0 naquela ocasião. Marielson Alves Silva tem 39 anos, é baiano, de Vitória da Conquista. E olha, eu vou dar uma informação aqui para vocês. Ele não apitou nenhum jogo do Vasco em 2021, já apitou 23 partidas. E não apitou nenhum jogo do Vasco em 2020. O único jogo do Vasco que ele apitou nesses últimos 3 anos foi Vasco e CSA. E aí, ele é escolhido para Vasco e CSA, 3 anos depois, as equipes brigando aí por classificação. Eu ouvi de uma pessoa de dentro do Vasco a seguinte expressão: desnecessária essa escolha. O Vasco não gostou da indicação do Marielson, exatamente por essa coincidência. Vamos esperar. Ele vai ser auxiliado por Alessandro Matos e por Eli Carlos de Oliveira. E no VAR, o Wagner Hillway, que esteve domingo no jogo do Vasco contra o Náutico e vai voltar agora na sexta-feira no jogo contra o CSA. E no próximo bloco, depois do recadinho da NFT Sport, fique ligado, hein? Vem novidade da NFT aí, um grande ídolo, moedas para que você possa ter obras de arte em casa e também possa ganhar dinheiro. A gente vai falar do Maracanã, da licitação, da audiência pública que aconteceu hoje, e vamos falar também do Beach Soccer, que fez bonito na Rússia, diante de tantas dificuldades, está entre os 3 melhores times do mundo. A gente volta já já. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Sport é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam, e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado.
Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos. Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. E aconteceu hoje uma preliminar audiência pública em relação à questão da licitação do Maracanã. Entre 2 e 5 da tarde, os clubes participaram dessa audiência pública e que o mais importante que foi ressaltado foi o fato de que quem for gerir o Maracanã tem que cumprir uma meta de 70 jogos. Isso já é até proposital, porque nenhum clube joga 70 partidas numa temporada dentro do próprio estádio. Por isso, há uma necessidade de que mais de um clube faça essa gestão. O governo quer o Maracanã bem movimentado, sendo um local de prática esportiva, mais prática esportiva do que eventos, do que shows. Não que isso esteja descartado. O governo apresentou valores das estimativas mínimas de contrato, da concessão de 20 e depois mais 5 anos. O total mínimo é de 115,6 milhões. A outorga fixa mínima, 100 milhões. A outorga variável mínima, 15,6 milhões, cerca de 65 mil reais a cada 3 meses. Bom, o edital definitivo deve sair somente em abril de 2022. Os clubes interessados vão fazer reuniões durante esse período, mas as propostas já foram enviadas. O Vasco, inclusive, se antecipou. Ontem mesmo já estava mandando o material. O Carlos Roberto Osório esteve junto com o Pedro Seixas, Osório, VP geral, o Seixas, que é o vice-presidente de projetos especiais do Vasco, e o Luiz Melo, CEO do clube. Os três estiveram na preliminar audiência pública e o Osório vai estar conosco mais uma vez aqui no AVNews falando do que aconteceu, das possibilidades e do que vem agora por aí em relação a essa situação do Maracanã. Osório. Olá, Flávio, um abraço para você e para todos os amigos que nos acompanham aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, hoje tivemos audiência pública sobre a concessão do Maracanã. Ela foi realizada no Palácio da Guanabara, na parte da tarde, com a participação, claro, do Vasco da Gama, do Fluminense, do Flamengo e de vários atores interessados na licitação do Maracanã. A audiência transcorreu bem, o governo do estado fez uma apresentação sobre o edital de licitação. Importante dizer, Flávio, dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama foi o único que apresentou na véspera, ontem, no prazo marcado pelo Estado, seus comentários relativos ao edital de licitação. Ficamos felizes de verificar hoje na audiência pública que alguns dos requerimentos do Vasco, inclusive, já foram atendidos, ou seja, uma sinalização importante, e a audiência transcorreu bem. Acho que foi esclarecedora. Agora vamos aguardar que o governo do estado possa compilar todos os dados recebidos, as contribuições dos clubes e da sociedade, para reformatar e relançar o edital de licitação. A partir de agora, o Vasco da Gama estará acompanhando esse processo de formatação do edital de licitação e também intensificando a conversa com os demais clubes e com atores privados interessados na concorrência, na licitação do Maracanã, para que nós possamos preparar a nossa proposta e a nossa estratégia de participação. Manteremos os vascaínos informados, como estamos fazendo desde o início desse processo. Repetindo, Flávio, Maracanã, na visão do Vasco, ele tem uma posição estratégica no nosso portfólio de mando de campo. Queremos ter um portfólio com o Maracanã e São Januário reformado, e isso vai dotar o nosso clube, sem dúvida nenhuma, de um diferencial competitivo perante aos outros clubes aqui do Rio de Janeiro, porque só o Vasco tem a sua casa própria, construída com suor, com trabalho, com amor dos vascaínos há quase 100 anos atrás, Flávio. Há um otimismo muito grande de que realmente os clubes possam entender
que não há donos no Maracanã. Todos têm que gerir o estádio, têm que dar ao estádio movimento, mas acima de tudo que não seja prejudicial ou para um ou para outro. Que todos possam ter uma fatia, inclusive o Botafogo. E na parte do Vasco, há esse pedido que o Botafogo também faça presente. É um clube importante da cidade do Rio de Janeiro, que participou diretamente, ganhou campeonatos no Maracanã e precisa participar, porque na verdade é muito mais para movimentar aquele complexo, como era antigamente. Então nesse momento há até uma boa união entre os clubes, ninguém quer passar a perna em ninguém. Vai acontecer essa licitação oficial a partir de abril, provavelmente, mas é aquilo. Se o Vasco quiser jogar o Campeonato Carioca já no Maracanã, vai ter que pagar aluguel como todos os outros clubes pagam. O Flamengo e o Fluminense também pagam. Eles só fazem a gerência dos eventos, mas tem que pagar. Tem que, de alguma forma, arcar com os seus custos. E o Vasco pode participar, o Botafogo também pode participar. O que o Vasco quer ser é gestor, estar ali para ganhar dinheiro junto e aproveitar o Maracanã junto também com a questão de São Januário para poder ter retorno acima de qualquer coisa. Em relação ao beach soccer, o Vasco perdeu a semifinal para o Lokomotiv, que foi campeão do mundo. Lokomotiv, um time fortíssimo, base da seleção russa, com alguns jogadores muito importantes, inclusive jogadores brasileiros. O Vasco perdeu por 4-3 no último minuto. E olha, é incrível, a gente vai ouvir o Cezinha, que é o coordenador geral do Vasco do beach soccer. Vocês vão ver a disparidade de um time que joga 30 partidas no ano contra um time como o Vasco, que jogou 2 partidas na temporada. E mesmo assim, a gente conseguiu chegar. O Vasco foi eliminado. No jogo contra o Lokomotiv, Jordan, Boquinha e Catarino fizeram os gols. E na disputa do terceiro lugar, o Vasco venceu por 10-4 ao Dinamo Minsk da Bielorrússia e Boquinha foi o grande destaque com 4 gols. Bom, a expectativa agora em relação a mais investimentos e parece que a coisa está abrindo, mas eu vou falar disso já já. Vamos ouvir o Cezinha, coordenador geral do beach soccer do Vasco, que fala do jogo e dessa realidade tão diferente entre os times europeus e o Vasco da Gama. E assim, falando do jogo, né, quando terminou, a gente fica muito chateado, fica triste com tudo que aconteceu, né? Foi num detalhe, foi numa infelicidade, numa fatalidade ali do Mauro, nosso craque, nosso camisa 10, que sempre nos deu muita alegria, sempre tirou muitos coelhos da cartola, mas é um ser humano e falha como qualquer ser humano, né? Mas enfim, mas na hora que a adrenalina ali, a emoção acabou e ficou só a razão, e eu consegui sair um pouco da caixinha ali e olhar pelo lado de fora, que é onde a gente acha o maior problema, né? O problema do beach soccer hoje nacional. Eu fui analisar quantos jogos o Lokomotiv fez no ano. O Lokomotiv, aquele time ali passou de 30 jogos no ano, jogando Campeonato Russo, Copa Russa, jogando a super final do Campeonato Russo, jogando a Euroleague de clubes e agora jogando o Mundial de Clubes. Então é um time que está rodado, está entrosado entre eles, e nós, contra o Lokomotiv, fizemos o nosso segundo jogo do ano. Antes disso, nosso último jogo tinha sido contra o Sampaio Corrêa em novembro do ano passado. Então a gente está quase um ano sem jogar porque não tem competição no Brasil, né? E para nós é muito ruim. E nós já chegamos num campeonato, né, como um Mundial de Clubes, tendo que a primeira partida virou uma guerra, porque era uma partida que classificava, se perdesse estava fora, se ganhasse jogava uma semifinal no outro dia. Lógico que não é desculpa, mas para chegar em Moscou nós tivemos 40 horas de voo, mais troca de avião, aquela coisa toda, e mais um fuso horário de 7 horas. Então nós chegamos na segunda-feira, dormimos achando que o campeonato ia ser de uma maneira, acordamos o campeonato outra, e já sendo um mata-mata, uma guerra, sendo que o campeonato começaria hoje. Começou na terça, então mudou tudo, mudou logística, mudou nosso jeito de trabalhar os atletas nesses dias, o descanso, o preparo. Não digo que isso é desculpa, eu digo que os meninos foram os guerreiros, deram o máximo, passaram, acho que foram no limite, todo mundo foi no limite. Cezinha, que depois do jogo falou com os jogadores e parabenizou pelo ótimo resultado. Então eu passei para os atletas aqui que
nós não trouxemos o que nós queríamos, né, que era o título, mas trouxemos o que merecíamos. Então eu vejo assim, olhando pela razão, que o terceiro lugar para nós foi de grande importância e olhando pela estrutura de tudo, pelo cenário todo do beach soccer, é o que nós merecíamos, era isso mesmo, o terceiro lugar, que para nós é muito gratificante. O Vasco já jogou, se eu não me engano, 5 edições do Mundial de Clubes e as 5 subiu no pódio. Uma como primeiro, uma foi segundo e 3, se eu não me engano, ficou em terceiro. Então, nós estamos entre os 3 melhores do mundo, com certeza. No ranking também estamos entre os 3, né, no ranking mundial, mas até caímos de segundo para terceiro, até porque em 2020 e 2021 não teve Libertadores, né, onde a pontuação que se pega aqui sul-americana aqui é pela Libertadores. Então nós não pontuamos dentro da Libertadores. Também não pontuamos nos últimos anos no Mundial de Clubes, porque não estávamos disputando, e mesmo assim estamos em terceiro. Então mostra o quanto nós somos grandes e bem organizado, bem estruturado, com um calendário legal, certo, pronto. O beach soccer, não só o do Vasco, mas o beach soccer brasileiro tem tudo a voltar a ser enorme, voltar a ser campeão do mundo. Mas enfim, isso já são outras conversas. Aqui é só mesmo falar do Vasco e agradecer a todos aí pelo apoio, pela torcida, tá bom? Um abraço aí. Já há, segundo o Cezinha, empresas interessadas, pessoas interessadas que possam apoiar o beach soccer do Vasco, patrocinar o beach soccer do Vasco. E é importante, sim, que isso possa acontecer. Mais uma vez, o Vasco cede a marca. O Vasco não tem a obrigação de patrocinar. Cede a marca para que a marca seja usada dessa maneira, como foi usada agora, para que novos patrocínios venham e que o esporte se autossustente. E aí o Vasco ganha um percentual exatamente por esse aluguel da marca. E o beach soccer, com essa ida à Rússia, com essa participação, com a transmissão pelo Sport TV, ganhou uma enorme notoriedade. Daqui o nosso abraço enorme. E eu falei hoje para o Cezinho, o canal Atenção Vascaínos vai estar aberto. Faço questão aqui de um dia armar uma live para que participe ele, o Catarino, o Betinho, o treinador, falando do beach soccer do Vasco da Gama, tradicional, que já chegou a 5 finais, ou pelo menos 5 fases finais de Mundial, como disse agora há pouco o Cezinha, com um título mundial, uma vez vice-campeão e 3 vezes terceiro lugar. Gente, isso é demais, é maravilhoso e a gente tem que parabenizar essa rapaziada. Já já, o bloco final do AVNews. Mas antes, um recadinho da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. Eu hoje peguei o telefone e liguei para o Vitor Roma, vice-presidente de marketing do Vasco, direto. Até peço desculpas à assessoria do clube, mas eu queria tirar uma dúvida. Hoje foi publicada uma reportagem envolvendo o CEO do Grupo Rão, que é um grupo ligado aos gêneros alimentícios. Faz aí distribuição de comida japonesa, pizza, enfim. Guilherme Dias Lemos, que fez um post vascaíno, alucinado, torcedor fervoroso, que quer um dia até ser presidente do Vasco. E eu perguntei ao Vitor Roma, eu falei, Vitor, o Vasco sentou com esse rapaz, de repente o Grupo Rão não pode dar uma ajuda, fazer um patrocínio? E me disse o Vitor Roma, Flávio, nós almoçamos com o Guilherme. Almoçamos eu, o presidente Jorge Salgado, o VP-geral Osório e ele. E o papo foi ótimo, foi maravilhoso, e eu fiz uma oferta a ele de uma cota na Vasco TV. E ele fez uma contraproposta bem baixa, e a coisa acabou não acontecendo. Eu fiz, sim, o pedido de um patrocínio, mas ele não teve o ok, não deu para fechar. Foi frustrante, porque eu pensei que o nível de investimento pudesse ser mais alto, mas busquei ali a Vasco TV para a gente começar. Há um interesse, sim,
de que alguém da área alimentícia ali fora possa, de repente, fazer food trucks para um futuro, para poder também abastecer o torcedor do Vasco. Seria bem bacana, é uma ideia do clube. E o contato foi muito positivo com o Guilherme. O Vasco está de portas abertas, segundo me disse o Vitor Roma, mas foi pedido o patrocínio. Ele que não aceitou a proposta feita para patrocinar a Vasco TV. Era um patrocínio bem baixinho. E aí eu perguntei de novo, vem cá, tem um bate-papo aí, eu tenho visto no Twitter, tá aí, ó. A Rexona, uma grande marca, está respondendo aos torcedores do Vasco em relação à questão de apoio que o clube poderia ter a Rexona como patrocinadora, e o Vitor me disse, não posso falar nada, deixa acontecer. Bom, fica no ar aí, a gente não sabe, de repente alguma coisa pode estar acontecendo nos bastidores, lembra que eu falei de barra de camisa, de short, de meia, e existem outras propriedades, não só o uniforme, outras situações também podem ajudar. Então vamos esperar, e eu fiz questão de trazer isso aqui a vocês, porque são coisas que acontecem, são divulgadas aí em redes sociais, e a gente está aqui para esclarecer. Olha, eu falei hoje com o Sindicato dos Clubes e Entidades Esportivas, o Sindeclubes, em relação ao pagamento do mês de setembro, que venceu na lei do Vasco no dia 20 de outubro. E obtive a informação de que há uma expectativa de que até o final desse mês, até o último dia útil, haja, de repente, a disponibilidade de alguma verba, aquele dinheiro da TV Globo, que eu já falei uma vez. O último dia útil é sexta-feira, mesmo que se disponibilize esse dinheiro, não vai ser pago sexta-feira, talvez semana que vem, porque tem um trâmite, aí o Ministério Público tem que oficiar o Sindiclubes faz aí a liberação, faz a expedição da liberação dessa grana, e aí a grana é depositada diretamente na conta do Vasco. Mas há uma expectativa que até semana que vem, de repente, se esse dinheiro for liberado da TV Globo, o Vasco possa ficar em dia com os seus funcionários. Uma outra informação sobre John Sanches. John Sanches é uma grande incógnita, né, galera? Todo mundo querendo saber por que ele não joga. Olha, ele teve grandes chances de jogar, inclusive, contra o Sampaio Corrêa. Mas vocês devem se lembrar que ele sentiu e acabou não viajando para o Maranhão. Ele estava relacionado e havia, sim, a possibilidade, ele chegou a treinar com o time titular durante a semana, mas perdeu espaço em função dessa lesão. Mas pode ser a qualquer momento, não há nenhuma pressão dentro do clube para que o John Sanches jogue. Por que ele não joga? Está se fazendo o trabalho de uma consciência. Se ele estiver bem fisicamente, treinar bem, ele vai para o jogo. Se ele não estiver bem, ele não vai para o jogo. Mas isso é bom que a gente possa esclarecer aqui para vocês. E como última informação, a foto dele está aí. Dr. Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Doutor Otávio, e o julgamento, hein? Vasco e Brasil de Pelotas. O senhor está esperando chegar na última rodada para ver se o Vasco sobe aí e arquiva o processo? Não dá para ser assim, né? Teve uma situação do esporte aí que vocês já julgaram. Por que não julga esse caso? Que é claro o erro é claríssimo mais uma vez. Então a gente está aqui mais uma vez para cobrar. Fui até o jurídico do Vasco e perguntei, julgamento? Nada. Até agora nada. O doutor Otávio está sentado sobre o processo e outros também, processos mais polêmicos. Por quê? A gente não consegue entender. E para terminar esse news, quero fazer uma lembrança aqui pessoal. Hoje, se vivo fosse, estaria fazendo mais um ano de vida, meu querido e amado sogro. Uma pessoa que, depois do falecimento do meu pai, há mais de 25 anos, praticamente me adotou como filho. Uma figura muito querida, mineiro, de Uberaba, e que nos deixou esse ano e que deixa uma saudade enorme, gigantesca, para minha esposa, para as irmãs, para o irmão, enfim, para todos aqueles que conviveram durante anos como filhos. E eu, como genro, fico hoje um dia duro, porque é uma lembrança. Estou aqui na casa deles, a gente veio para cá nesse período por conta de situações que eu tenho que resolver na minha própria casa, mas é uma lembrança. Isso aqui é um escritório onde a minha sogra, também falecida esse ano, fazia as coisas dela como advogada, e o meu sogro sempre deu muito apoio, sempre deu muito suporte, sempre foi uma figura extraordinária e que faz muita falta. Mas aonde está, com certeza, está iluminando a todos nós e sempre fazendo aquela perguntinha ou duas. Vamos tomar aquela birita, Flávio? E a outra? E o Vasco, hein? Vamos lá, hein? Hoje tem Vasco. É isso aí, doutor Mauro. Grande beijo. Onde quer que o senhor esteja, a saudade é enorme. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos do Ave Mais com o Emerson Rocha e depois tem o Bom Dia Gigante também com o Emerson Rocha aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de quarta-feira. Tchau, turma.